que eu faria se estivesse começando do zero no Bitcoin? Se eu estivesse começando hoje, sem nenhum conhecimento nem nada, apenas ouvir falar aí de algum amigo, de alguém no meu trabalho lá falou, pô, o Bitcoin tá subindo pra caramba, vi alguma matéria no jornal, sei lá. Alguém me falou e eu pensei, tá, vou começar hoje. Então, o que eu faria para evitar os principais erros que todo iniciante comete? O que eu faria se estivesse começando hoje, literalmente? Então, a primeira coisa que eu faria, pessoal, seria entender o que é o Bitcoin. Primeiramente, é sentar a bunda na cadeira, não é sair comprando. Pô, o Bitcoin vai subir, se você colocar 100, daqui a alguns meses vai subir, vai fazer 10 vezes no Bitcoin, né? Que é o que muita gente fala, né? Meu primeiro contato com o Bitcoin foi assim também, conturbado, como o da maioria das pessoas. Então, primeiramente, eu tentaria entender o que é o Bitcoin. O que é, como funciona e por que ele tem valor. Essas coisas são fundamentais, você tem que sentar, começar a assistir vídeos, entendeu? Do pessoal explicando, né? Procurar ler matérias, né? O próprio white paper do Bitcoin, entender a história do dinheiro. É um pouco chato no começo, né? A maioria das pessoas não faz isso, mas isso evitaria com que eu perderia dinheiro, né? Então, é dessa maneira que eu começaria. Então, assistindo vídeos, ler o white paper do Bitcoin, é isso que é o principal, né? E depois eu criaria uma base de segurança, né? Criaria uma base de segurança, entendendo que Bitcoin é como dinheiro em espécie. Se perder a chave, perdeu tudo, já era, não tem reembolso, não tem como, né, ligar numa central lá de telemarketing e falar, pô, não tô achando meus Bitcoin, onde é que tá meus Bitcoin, o que eu faço? Não, já era, já era, perdeu as chaves, acabou. Então eu baixar uma carteira no celular para entender na prática, né? Baixaria uma carteira simples, como a Blue Wallet, que é de graça. Baixaria ela, criaria as seeds, né? As palavras, anotaria tudo num papel de forma analógica. Nunca, jamais tiraria um print ou tiraria uma foto para deixar guardada na galeria, ou então deixar salvo num bloco de notas no computador. Isso é um erro gigantesco. Se entrar um malware no seu computador, ele pode identificar que são palavras, né, de uma carteira de Bitcoin, e aí ele pode sugar todo o seu saldo de lá. Existem diversas formas, seria até difícil explicar, né, mas a gente sabe que no mundo digital nada é seguro, tudo que está online não é 100% seguro. É claro que num papel comum também não é 100% seguro, porém a gente pode usar alguns mecanismos, algumas ferramentas para tornar isso mais seguro, né? E por isso que assistindo vídeo, estudando sobre, tem muita gente falando, dando diversas ideias muito interessantes para como guardar suas palavras-chave, né? A sua chave privada, e é isso que eu faria, né? E entender a diferença, né? O principal é entender a diferença entre a carteira própria, né, que é a carteira que você tem a chave, e deixar na corretora. Qual que seria a diferença, né? Porque quem está começando no Bitcoin não entende essa diferença. Então a primeira coisa que eu faria é isso, entender a diferença. A corretora, ela pode bloquear os seus fundos, ela pode falir, muitas vezes por uma má gestão interna dela que ninguém aí fora no mundo sabe, ou ela pode sofrer um ataque hacker por alguma exposição na internet e acabar falindo, e os seus Bitcoins que estariam lá, que você está fazendo tudo certinho, comprando no longo do tempo, você perderia tudo, né? E a carteira própria você controla, mas pensando no seguinte, pô, se eu não tomar cuidado, eu posso tomar fumo aqui, eu posso perder tudo, né? O próximo passo seria começar com pouco e aprender na prática, né? Então eu começaria com pouco, né? Com pouco, investir, ao invés de pegar 10 mil reais ali, que eu acumulei ali, deixei na caixinha do Nubank, sei lá, ao longo do tempo, ao invés de pegar esses 10 mil, pô, vou jogar tudo no Bitcoin que ele vai fazer 10 vezes, pum, coloca 10 mil ali. Não, primeiro eu começaria com pouco, né? Compraria uns 150 reais de Bitcoin para ver como é que funciona. Depois eu faria uns testes, né? Enviaria da corretora para minha carteira, da carteira para minha corretora, depois da corretora para minha carteira novamente, depois tentaria resgatar minha carteira fazendo uma simulação, né? Como se eu tivesse perdido a carteira, recuperando em outro dispositivo, para mim ter mais confiança, para mim entender realmente como funciona. Depois de fazer isso, começaria a acumular, né? E como que eu começaria a acumular? Com uma estratégia de longo prazo, que é a que eu falo no canal até para quem é macaco velho no Bitcoin, que é a estratégia do DCA, né? O DCA é o Dollar Cost Average, em inglês,
em português seria algo como o custo médio em dólar, né? Que você compra um pouquinho toda semana. Na verdade, você tem algumas opções, né? Você pode comprar ou um pouquinho todo dia, um pouquinho toda semana ou um pouquinho todo mês. Dessa maneira, você evita as oscilações, né? E também tira aquela emoção de ficar olhando o preço. Ah, pô, subiu, pô, comprei no topo, caiu, comprei no fundo. Isso aconteceria se você pegasse 10 mil reais e colocasse tudo de uma vez, né? Mas também depende da pessoa, né? Tem gente aí que 10 reais é troco de pão, né? É dinheiro de pinga, né? Para algumas pessoas. Para algumas pessoas, como eu, é um dinheiro relevante. Então, eu compraria 50 reais no começo por semana, né? Por exemplo, eu deixaria programado na corretora 50 reais para comprar toda sexta-feira. Dessa forma, independente do preço, eu ia estar comprando e levaria para a carteira quando atingisse 3 meses de acúmulo para não pagar tanta taxa, né? Então, eu estou comprando toda sexta-feira 50 reais de Bitcoin, mas aí cada um escolhe, né? Eu faria dessa forma. Toda sexta-feira eu compraria 50 reais de Bitcoin programado. Quando chegasse em 3 meses lá que eu comprei, teria uns 600 reais mais ou menos, pegaria esse dinheiro e levaria para a carteira para minha autocustódia, né? Mandaria para minha autocustódia e continuaria acumulando, né? E sempre alimentando ali, sempre comprando de pouquinho em pouquinho no DCA, né? Com foco no longo prazo. O próximo passo que eu faria seria evitar as armadilhas clássicas, né, do mercado. O primeiro de todos é o FOMO, né? O FOMO significa em inglês, significa não, né? Em inglês essa sigla se chama Fear of Missing Out, né? Traduzindo em português, é o medo de ficar de fora. Então, é aquele medo, você tá vendo o Bitcoin subir muito de preço durante uma semana ou duas, tá vendo subir muito de preço, todo mundo falando de Bitcoin. Ah, Bitcoin vai a 100 mil dólares, 200 mil dólares, e aí você fica com medo de ficar de fora. Pô, eu tenho que comprar. Aí você pega aquilo que deveria estar comprando toda semana, né, toda sexta-feira, né, no seu DCA, você pega e já compra tudo de uma vez. Aí o preço desaba. Então, evitar isso, né, por isso que o DCA ele é importante, porque não importa o preço, né, você vai estar comprando. Outra armadilha que eu evitaria seria os grupos de Telegram e WhatsApp, né? Aqueles grupos que fica mandando sinal, ó, agora o Bitcoin ele fez a cruz invertida, agora ele fez a pirâmide de ponta cabeça e agora vai ser explosão, compra agora, não sei o que. Aí você paga um grupo, né? Você paga um grupo de sinais que ele te avisa quando você tem que comprar e quando você tem que vender, né? E aí fala que tem uma inteligência artificial por trás, que faz day trade, que analisa os gráficos, faz day trade, e aí ele te avisa quando você tem que vender, quando você tem que comprar, né? Aí a pessoa soma isso a outro erro clássico que é a alavancagem, né? A alavancagem nos futuros. Que aí você pega e fala, eu vou comprar. A alavancagem nada mais é do que você pegar um dinheiro emprestado para investir, né? Porém, se o Bitcoin, ele... Por exemplo, vamos supor, a alavancagem é a aposta, é cassino. Você analisa o gráfico, ou então nem analisa, você acha lá, você pega a sua bola de cristal ali, consulta os espíritos e fala assim, pô, o Bitcoin vai subir nas próximas horas ou nos próximos dias. Aí você alavanca 100 vezes, você coloca 100 comprado, né, que ele vai subir e que ele vai subir e aí você coloca lá, alavanca quanto você quiser, né, tipo 10 vezes, 5 vezes, 2 vezes, que seja. E aí, se o Bitcoin fizer o contrário do que você apostou ali, porque basicamente é isso, é uma aposta, mesmo que você tenha análise por trás, né? É uma aposta com enfeite, né? Eu acredito. Aí, se o Bitcoin fizer o comportamento contrário, você pode ser liquidado. Existem algumas formas de você não ser liquidado, tem o pessoal que fala lá, explica algumas formas para isso não acontecer, mas recentemente a gente viu aí que muitas corretoras travaram e quem não tinha acho que é uma opção lá que segura para você não ser liquidado, eu esqueci o nome agora, muita gente acabou sendo liquidada do mercado, né? Então, iniciando hoje no Bitcoin, eu ficaria longe disso, né? Grupos de Telegram, WhatsApp e alavancagem. E o último, que é o mais comum de todos, guardar tudo em exchange. Então você está lá acumulando há um ano Bitcoin, está fazendo seu DCA tudo certinho e você deixa tudo guardado na exchange, na Binance, em qualquer outra corretora aí de criptomoeda, né, da onde você compra o seu Bitcoin, deixa tudo lá na corretora, correndo o risco dessa corretora falir, apresentar algum problema, ter uma corrida, né, para sacar o dinheiro dessa corretora por alguma notícia ruim de regulamentação do mercado que pode sair a qualquer momento, a gente não sabe. E aí você vê os seus bitcoins presos lá. Caramba, um ano de trabalho preso lá, né? Isso daí muita gente já aconteceu, muita gente já perdeu dinheiro, principalmente com aquela MT Gox, né, que foi acho que em 2014.
a corretora faliu porque foi hackeada, né? Então eu evitaria essas armadilhas, esses erros. E acompanharia o preço, sim, porém sem virar refém, né? Acompanhar o preço, verificar como é que tá as situações, acompanhar algum youtuber também que faz análise diária de gráfico e tudo mais, acompanharia sim, mas não para ficar refém, não para ficar, caramba, vou vender ou não vou comprar, vou esperar a queda para voltar a comprar, não, sem virar refém. Continua com a estratégia, você estudou, você sabe por que você está fazendo aquilo, então mantenha ali comprando sempre, né? Não vou colocar um dinheiro ali que eu necessite agora. Bitcoin tem que ter na mente que Bitcoin é uma poupança, entendeu? Bitcoin é uma poupança. O Bitcoin não é um investimento, ele não vai te deixar rico rápido, né? Enfim. E o próximo, né? O próximo ponto que eu quero trazer aqui, que é o que eu faria se estivesse começando hoje, é adquirir, né? Adquirir, porque isso a gente adquire. Adquirir uma mentalidade firme, pessoal. Isso é muito importante, ter uma mentalidade firme, principalmente para quem é iniciante, mas também para quem é macaco velho no Bitcoin. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente tem aquela soberba, né? Por estar muito tempo no mercado, por estar sempre comprando, por entender o que é, como funciona, por saber olhar uma transação no bloco e tudo mais. Às vezes isso precede a nossa queda, né? Então a gente tem que se esforçar para ter uma mentalidade firme. E aqui eu vou colocar uma frase para vocês que eu acho muito importante, que é: Bitcoin não é uma corrida de 100 metros, é uma poupança de 10 anos. Então Bitcoin não é um investimento. Não espero ficar rico em 6 meses com Bitcoin. Eu não vou comprar 6 meses e já espero ficar rico. Aceito que o preço pode cair 70%. Já aconteceu 3 vezes aí na história do Bitcoin, o preço cai 70%. Uso só dinheiro que posso perder sem chorar. Então, se eu perder dinheiro ali no Bitcoin, eu não vou chorar por isso. E tem mais, né, pessoal? Você só perde dinheiro se você vender o Bitcoin. Vamos supor que você comprou Bitcoin agora, $100 mil. Comprei Bitcoin $100 mil. Aí ele cai 70%. 70% ele vai lá para $30 mil. Ele vai para $30 mil. Você só vai perder esse Bitcoin se você vender. Mas se você continuar, não, mantenha a autocustódia, continuo comprando, agora estou comprando com 70% de desconto, vamos supor, né, esse caso, não estou prevendo nada aqui, Deus me livre que isso aconteça, claro, né, mas vamos supor, você vai estar comprando com 70% de desconto e uma hora ele vai voltar de preço, porque você entendeu os fundamentos do Bitcoin, você tem uma mentalidade firme e você pode até mesmo acompanhar o preço, você não vai ficar com aquela angústia, ai meu Deus, o que vai acontecer, não sei o que. Então é isso, pessoal. Depois de 3 meses, o que eu faria? Comecei hoje, depois de 3 meses, eu analisaria tudo e veria. Se eu seguir direitinho, eu terei poupado R$ 1.200 em Bitcoin. Vou saber enviar e receber, terei vivido uma queda e uma alta e estarei pronto para aumentar o DCA. Então eu trabalharia, conseguiria mais dinheiro, entendi cada vez mais o Bitcoin e colocaria mais dinheiro no DCA, alimentaria mais esse meu DCA para daqui a 5, 10 anos. É isso que eu faria, pessoal, se começasse hoje. Eu acredito que essa é a melhor estratégia, um roteiro que todo Bitcoiner tem que ter na mente, entendeu? Tem mais armadilha do que um caminho seguro no mercado. Muitas vezes o pessoal, para você adquirir o seu patrimônio rápido, pessoal, fuja disso, porque a chance de você se dar mal lá na frente é grande. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.